Tem dias que o meu filho, ele me deixa exausta, deixa acabada. Então, o meu relacionamento com meu marido, em vez de ser 50 meu filho, 50 meu marido, tem que ser 90 meu filho, 10 meu marido. Tem dias que o filho tá mais tranquilo, então eu consigo focar um pouco mais no meu marido e menos no meu filho. Tem dias que eu olho e falo, gente, eu preciso focar em mim. Olá, eu sou Tete Calfá e esse daqui é o Entre Amigas. Um espaço de conversas reais sobre a maternidade, identidade da mulher e a vida depois dos filhos. Aqui a gente vai falar sobre o que muitas mulheres sentem, mas nem sempre dizem em voz alta. Então, respira fundo e vem comigo. Antes de eu ser mãe, eu tinha muita certeza de quem eu era, de que eu queria para minha vida. Eu tinha um sonho, uma imaginação muito fértil e muito certeira. Eu sonhava que aos 30 anos eu ia estar casada, com 2, 3 filhos, vivendo numa casa linda, maravilhosa. Meus filhos iam ser educadíssimos, bem vestidos. Minha vida ia ser tranquila, ia ser calma. Eu ia ser girl boss no mundo da moda. Eu ia empreender, eu ia fazer várias coisas maravilhosas. Não ia ter dor de cabeça. Mas não é a realidade da vida. Isso, como eu disse, era um sonho. Quando a realidade chega, a gente percebe que as coisas realmente não são assim. Hoje em dia tenho 33 anos, sou casada, muito feliz, tenho um filho de 2, quase 3 anos, maravilhoso, apaixonada no meu filho, pra mim ele é perfeito, moro num apartamento super gostoso, tô empreendendo, fazendo podcast, tenho minha marca de roupa, tipo Kids, sou também um pouquinho de influenciadora nas horas vagas. Então, assim, tenho várias frentes, só que a vida não é tão fácil, não é tão simples. E eu acho que quando a gente engravida, isso tudo muda. A gente começa a refletir e repensar muito as nossas prioridades. Eu, antes de eu engravidar, antes de eu ter filho, eu julgava muito outras mães. Nossa, como assim a mãe tá dando tela pra criança na hora da mesa? Eu não precisava de tela, meu filho também não vai precisar de tela. Ou, nossa, como assim essa criança aos 2 anos não obedece, fica gritando? Meu filho não vai ser assim. Meu filho vai ser lindo, maravilhoso, perfeito, não vai fazer uma birra. Ou, nossa, como assim a fulaninha desmarcou comigo em cima da hora? Por que não se preparou com antecedência? É muito fácil a gente criticar e julgar a outra, a pessoa, a mãe, etc. E quando a gente passa por aquilo, a gente vê que não é bem assim. Hoje em dia, sendo mãe, eu até preciso pedir desculpas para as mães que eu julguei, elas sabendo ou não, porque eu não sabia sobre isso. E eu vejo que a pessoa que eu sou e a pessoa que eu queria ser mudou muito. E eu acho até que mudou para o melhor. Antigamente eu dizia que quando eu tinha 1 hora de função, eu já ficava maluca. Hoje em dia, quando eu tenho 1 hora para mim, já é o luxo do luxo do luxo. Então, assim, se eu tomar um banho tranquila, eu tô achando maravilhoso. Se eu consigo parar pra respirar, nem que seja 5 minutos, eu tô felicíssima. Eu acho que o maior jeito da gente perceber quanto que a gente mudou quando a gente vira mãe é olhar a diferença. Antes da gente virar mãe, quando a gente dormia 6 horas, a gente ficava acabadas. Hoje em dia, se eu durmo direto 4 horas, 5 horas, gente, eu tô pulando de alegria. Juro, essa noite, por exemplo, eu dormi 8 horas direto e assim, tô outra pessoa. Se fosse isso há 3, 4 anos atrás, eu estaria morta, acabada, exausta. Nossas prioridades mudam. O jeito de pensar muda. E eu acho, necessariamente, não é nem que a gente muda, eu acho que a gente descobre a pessoa que a gente nasceu pra ser, sabe? E eu acredito que muitas vezes a gente reflete, a gente pensa, a gente critica e a gente julga sem entender, de repente, o que que é viável, o que que não é. Só essa semana mesmo. Eu já tô há 1 mês sem ajuda em casa. Eu já tô há 1 semana sem a minha máquina de lavar roupa funcionar, tendo que mandar pra casa da minha sogra, do meu pai, enfim, pra poder lavar roupa. Tô tendo que reorganizar a casa, a vida do meu filho, a nossa vida, a nossa estrutura toda que a gente já tinha muito garantida durante os últimos 2 anos. E tá tudo bem. Eu acho que com a maternidade a gente realmente reflete, pensa, olha com novos olhos. De novo a palavra prioridade, a nossa prioridade muda completamente. A gente entende que o ser mulher, ser mãe, ser CLT ou ser empreendedora, tudo muda. Não é mais
50-50. Não é mais dividido certinho. Tem dias que o meu filho, ele me deixa exausta, me deixa acabada. Então, meu relacionamento com meu marido, em vez de ser 50 meu filho, 50 meu marido, tem que ser 90 meu filho, 10 meu marido. Tem dias que o filho tá mais tranquilo, então eu consigo focar um pouco mais no meu marido e menos no meu filho. Tem dias que eu olho e falo, gente, eu preciso focar em mim. Então, eu divido menos pros dois e foco um pouquinho mais em mim. Hoje em dia, meu filho estuda das 8 às 3. Então, todo dia eu levo de manhã ele e busco ele. Nas quartas-feiras é o dia que meu marido leva ele pra escola, que é o dia que ele consegue uma horinha pra fazer isso pra me ajudar. Então, quartas-feiras de manhã pra mim virou um luxo, porque eu tenho 1 hora, 40 minutos só pra mim, de absoluto silêncio em casa. E é uma maravilha. É os 50 minutos que eu tenho pra não fazer nada. Se eu quiser ficar de pernas pro ar, eu posso. Se eu quiser ficar no absoluto silêncio, ou quiser ouvir música aos gritos, eu posso. Não tem filho, não tem marido, não tem funcionário, não tem babá, não tem ninguém, absolutamente ninguém me chamando. Eu até brinco que são os 40 minutos que nem notificação no telefone eu olho. E eu acho isso maravilhoso, eu acho isso ótimo, eu acho isso importante. Até porque os estudos dizem, não sou médico, mas pelo que eu já li, que a mulher demora pelo menos 2 anos para ela se recuperar 100% de uma gravidez ou de um pós-parto. Para o corpo voltar, né, não digo nem o físico, mas o por dentro, os órgãos voltarem ao que eram antes, a saúde mental voltar ao que era antes, a gente poder entender que nós não somos mais as mulheres que a gente era antes da gravidez. No meu caso, há 3, 4 anos atrás. E eu acho isso muito importante, eu acho isso muito interessante. E eu acho que a gente tem que também se resguardar, não só nos 40 dias pós-parto, mas até a gente se sentir a gente. A gente tem que se priorizar assim. A nossa geração, a gente cresceu muito ouvindo, especialmente a mulher, a gente não pode ser egoísta, a gente tem que fazer muito pelos outros, pelos filhos, pelos pais, pelos irmãos, maridos, namorados, todo mundo. Mas a gente também tem que pensar na gente. Então, eu acho que a maternidade faz a gente refletir. Eu sou uma pessoa que eu tive depressão pós-parto. Eu demorei 6 meses pra entender e aceitar que eu tava com depressão pós-parto. E tá tudo bem. Hoje em dia eu tô zero. Zeríssimo. Hoje em dia eu olho pra trás e falo, nossa, como assim? Eu demorei tanto pra perceber isso. E tá tudo bem também demorar. Ou você perceber logo no início, demorar 6 meses, 1 ano, o tempo que precisar. E eu acho que a gente também tem que entender que maternidade faz a gente rever e refletir sobre muita coisa, especialmente sobre a gente. Então, assim, se você era uma pessoa que adorava farra antes da gravidez, de repente você vai ser essa pessoa durante e o pós-gravidez. De repente você vai ser outra pessoa durante e pós. De repente você vai ser uma pessoa que na gravidez vai lidar super tranquila e no pós não vai, ou vice-versa, e tá tudo bem. Eu acho que na maternidade, ela não chega quando o filho nasce, ela chega quando a gente descobre que a gente tá grávida. E é muito interessante, pelo menos pra mim, eu ver a identidade da minha pessoa, como que eu mudei, tanto de prioridade, cabeça, jeito de me vestir, jeito de agir, tanto com pessoas novas quanto com pessoas antigas, tudo. Isso, pelo menos pra mim, mudou. E eu acho muito legal conversar com outras mães, com outras grávidas, com mães com crianças mais velhas, e ouvir isso delas, e perceber que eu não tô sozinha nisso. E eu acho que esse é o intuito desse podcast, eu não acho, tenho certeza. A gente poder escutar e não se sentir sozinhas. Então, se essa conversa fez sentido pra você, manda pra aquela amiga, aquela mãe, aquela grávida, que também precisa ouvir isso. E a gente se vê no próximo episódio.